Qual o custo da atenção? Qual o preço que a estética de gatilhos excêntricos, desenvolvida pelos políticos TikTokers, pode cobrar dos seus atores? Para responder essa e outras perguntas, eu e Matheus Dias desenvolvemos um estudo inédito em todo o Brasil. A gente vai falar um pouco desse estudo nesse episódio do Numercast. Matheus, para começar o nosso podcast, primeiro eu quero te fazer 2 agradecimentos. Primeiro, pela vinda aqui ao Rio, para a gente bater esse papo, para falar sobre essa vertical esse tema que está mexendo muito com o mercado de marketing e comunicação política. E o segundo agradecimento, cara, é por ter entrado nessa ideia aí. O Matheus, cara, ele me surpreendeu porque ele não hesitou 5 segundos. Eu liguei para ele com essa ideia, Matheus, estou com essa ideia de pesquisa, não sei o que e tal. Ele falou, fechado, vamos fazer. Eu falei, caramba, eu já estava com um pitch de vendas assim para mostrar a ideia para você. Você falou, encerrou o assunto, não, vamos fazer. Eu falei, tá bom, o que eu faço com o pitch que estava aqui? Cara, obrigado por ter vindo. Obrigado pelo convite e obrigado por ter lembrado de mim, né? Que eu estava com pouco problema, recebi sua ligação, falei assim, Matheus, tem uma ideia. Eu falei, bom, vamos escutar, né? Vindo de você, eu tinha uma expectativa legal. E foi muito bacana, né? Porque você falou assim, eu quero testar o custo dessa estética TikTok, desses gatilhos, eu acho que o nosso maior expoente aí é o manga, né? Sim. E isso é uma coisa que está muito em alta no mercado. Se fala muito sobre atenção, sobre engajamento, sobre a importância de estar na trend, de estar fazendo a dancinha, mas qual que é o custo que isso cobra do político? E por que eu aceitei de forma tão rápida? Porque em todas as pesquisas qualitativas que nós fazemos, sempre que a gente coloca um político meio palhaço, o eleitor fala assim, não, peraí, não é isso. Não é isso. Não é isso. Então, eu já tinha isso internalizado, mas nunca sistematizado como nós tivemos a chance de fazer com esse estudo. Eu acho que você tocou num ponto muito importante, cara, que é o seguinte, eu tinha alguma convicção sobre esse assunto, só que as convicções não valem nada, por maior que seja a tua experiência, por maior que seja a tua vivência ali na política, as convicções não valem nada se elas não forem sistematizadas de alguma forma. Na política, a melhor maneira de sistematizar isso é através de pesquisa. Por isso que a gente desenvolveu esse estudo juntos e foi importante para que as opiniões, as convicções se transformassem no início de uma tese, no início de uma teoria. Eu acho que a gente vai abrir, esse estudo vai abrir campo para outros pesquisadores, outros profissionais também aprofundarem isso, mas a gente começou a estabelecer uma tese, uma teoria muito bem embasada, de forma sistematizada através de pesquisa. Conta para a gente um pouquinho como é que foi a metodologia desse estudo que a gente desenvolveu, cara. Legal. Nós pegamos 4 vídeos do Rodrigo Manga e 4 vídeos do Tarcísio. Dentro da disponibilidade de vídeos que falavam mais ou menos do mesmo tema, todos do perfil oficial deles do Instagram. Ou seja, foram vídeos que rodaram a internet com o objetivo real de se comunicar com o eleitor. E aí deixa eu explicar um pouquinho por que vídeos do Rodrigo Manga e por que vídeos do Tarcísio. Porque são 2 estéticas absolutamente opostas. Para a gente ficar na mesma página durante todo esse podcast, Matheus, essa estética de política tiktokers, a gente convencionou de chamar de gatilhos excêntricos, ou seja, aquele cara que não tem medo do ridículo, não tem medo de passar vergonha, não tem medo de nada, ele usa qualquer artifício para chamar a atenção para os segundos iniciais do vídeo dele. E o Tarcísio tem o que eu gosto de chamar de criativo convencional, ou seja, isso é importante ressaltar. O oposto da excentricidade do TikTok não é ser chato, não é ser burocrático. Isso está fora de questão, não está na mesa para debate. Mas a criatividade convencional, ali representada pelo Tarcísio no nosso estudo, ela representa justamente o oposto disso. Ele vem numa narrativa mais linear, não tem o pico de atenção no início, mas vai prendendo a atenção do eleitor ao longo do vídeo. O que essas 2 estéticas tão diferentes representavam de fato na cabeça do eleitor, né? Exatamente. E aí nós intercalamos um vídeo do Tarcísio, um vídeo do Manga. Um vídeo do Tarcísio, um do Manga. E a metodologia utilizada foram as entrevistas em profundidade. Nós selecionamos 100 eleitores do Brasil, divididos proporcionalmente em todas as regiões do país, com crivos de sexo e idade. Ou seja, apesar de ser um estudo qualitativo, nós tivemos um cuidado amostral para representar da melhor forma possível o eleitorado brasileiro. Dentro dessas variáveis são as mais importantes. Mas a gente retirou São Paulo, né? Exatamente. A gente tem uma pegadinha ali que foi muito importante. Não é exatamente uma pegadinha, mas foi proposital. Por que a gente retirou São Paulo? Porque a gente queria tirar da mesa qualquer tipo de viés, né, cara? Qualquer tipo de aprovação ou desaprovação desses atores políticos para qualquer tipo de interferência ali na opinião sobre o vídeo deles. Eu acho que foi um propósito bacana, acho que a gente conseguiu isso com as entrevistas, né? Excelente, isso mesmo.
E aí nós representamos adequadamente o tamanho do Sudeste da nossa amostra, mas tirando São Paulo. Então, nós sobre-representamos Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro para ter esse desenho mais próximo possível daquilo que a gente encontra no eleitorado brasileiro. E os resultados foram muito legais, né? Foram muito legais. Vamos, Fabrício, eu vou pedir para você soltar os vídeos agora. A gente vai botar os vídeos para a nossa audiência, para eles entenderem como é que foi a amostragem, perceberem essa estética muito diferente, e a gente volta assim que os vídeos forem passados. Após o discurso da Virgínia na CPI do Senado, estou convocando ela imediatamente para que venha abrir a WePink aqui na cidade de Sorocaba, porque estou sancionando uma lei onde a empresa dela ou qualquer empresa instalada na cidade de Sorocaba passa a ter o direito de um crédito de R$120 mil para pagar juros quase zero para investir no seu negócio, gerar emprego na cidade de Sorocaba. Seja você a Virgínia, seja você um autônomo, seja você proprietário de um salão de beleza, não importa. Está sancionado o Decola Sorocaba, publicado hoje no Jornal do Município de Sorocaba. Vem morar em Sorocaba, vamos juntos fazer essa cidade a melhor cidade do Brasil para se viver. Olha, estrada boa faz toda a diferença. E essa aqui, a Aparício Bigla Filho, a ligação de Itararé para Riversul está ficando do jeito que a gente merece. Porque a estrada ruim, mal conservada, com defeito, com problema, não combina com o estado presente. E é por isso que a gente lançou o São Paulo para toda a obra, para fazer a diferença. Essa rodovia recebeu uma série de intervenções de pavimento, sinalização horizontal, sinalização vertical, drenagem, para atender quem precisa, para atender o nosso agronegócio, para atender a nossa indústria, para atender a região sudoeste. E como essa, várias rodovias estão sendo recuperadas no nosso estado, como Fartura, Piraju, enfim, estamos visitando essas rodovias, estamos aqui fiscalizando como está ficando e olha, está ficando bonito, hein? Estamos fazendo a diferença porque São Paulo tem que andar na direção certa. Uma cena lamentável, abandonar um bebezinho no viaduto que nós vamos inaugurar aqui na cidade de Sorocaba. É lamentável que o coração das pessoas... é um bebê reborn no viaduto que nós vamos inaugurar agora, dia 13/5 aqui na cidade de Sorocaba. É o 5º viaduto que será inaugurado na nossa gestão. Também vamos iniciar a obra do Carandá para o Parque São Bento e várias obras de pavimentação por toda a cidade no projeto Sorocaba Tem Pressa 2. Vem morar em Sorocaba, vamos juntos fazer dessa cidade a melhor cidade do Brasil para se viver. Feliz Dia das Mães para todas as mamães, hein? Cuida bem dele, hein? Quem entra aqui sente respeito mesmo antes de ser atendido. Nós estamos entregando hoje a delegacia reformada de Itararé. A gente está falando de estrutura para quem protege e estamos falando de respeito, de acolhimento para quem precisa ser atendido. Já são mais de 100 unidades reformadas no estado de São Paulo, quase 200 milhões de reais de investimento para dar dignidade para os nossos profissionais. E essa delegacia tem uma sala muito especial, que é essa aqui. Aqui você vai ser ouvida, vai receber ajuda psicológica, social e todo o cuidado que você merece. A ideia é que você se sinta protegida em um ambiente onde você possa falar sobre o que aconteceu sem ser julgada, sem o sentimento de culpa, sem pressão, sem medo, só com apoio e respeito. Isso é São Paulo na direção certa. Show da Lady Gaga aqui na cidade de Sorocaba. Ela já está no Brasil, já está lá no Rio de Janeiro. Vou falar pra vocês daqui a pouquinho. Mas antes eu quero falar pra vocês que estamos chamando mais 50 GCMs. Um concurso que realizamos depois de 16 anos na cidade de Sorocaba. Dos 300 que nós prometemos de chamar nesse mandato, já chamamos 150 nos primeiros 4 meses. Dos shows que vão acontecer, já confirmado Jorge Mateus a R$1 o primeiro lote, Luan Santana a R$1 o primeiro lote, Tiaguinho a R$1 o primeiro lote na nossa festa de Natal e Lady Gaga, dessa vez não está confirmado. Se você acha que ela deveria um dia vir para Sorocaba, comente eu quero ou eu não quero. Vem morar em Sorocaba, vamos juntos fazer dessa cidade a melhor cidade do Brasil para se viver. Zero no ICMS do arroz, zero no ICMS do feijão, zero no ICMS da farinha de mandioca, da farinha de trigo e todos industrializados, como o pãozinho, a bolacha, as massas. Zero no ICMS dos hortifrutis, as frutas, os tubérculos. Zero no ICMS dos ovos. Sabe onde isso está acontecendo? Aqui no estado de São Paulo. E não é de hoje, já vem de muito tempo. A gente sabe onde o calo está apertando. A gente sabe o que tem que fazer para que a comida chegue mais barata no prato. E é por isso que o tempo todo a gente fez o dever de casa. Ajustamos as contas para poder reduzir os impostos. E reduzimos os impostos em cima da cesta básica. O produtor está pagando mais caro para produzir. O índice de preço do produtor subiu. Isso por causa do câmbio, reflexo da falta de um ajuste fiscal. Então é importante não só baixar o imposto de importação, mas fazer o dever de casa
para que o consumidor não pague a conta e para que a comida fique mais barata no prato. Isso não é assalto porcaria nenhuma. Assalto era o que estavam fazendo com os motoristas de aplicativo que tinham que deixar 50% da sua renda para as empresas de aplicativo. Agora, aqui em Sorocaba, estamos criando um aplicativo próprio, onde o motorista vai ficar com 90% da sua corrida e vai poder baratear ainda para o usuário do serviço. O cadastro começa a partir do dia 28. Informe-se no site da Prefeitura Municipal de Sorocaba. Vem morar em Sorocaba, vamos juntos fazer essa cidade a melhor cidade do Brasil para se ver. Para de assustar os outros, rapaz. Moçada, hoje a saudade bateu. Saudade de botar o caderno na mochila, mochila nas costas, iniciar mais um ano letivo, ainda mais quando a gente começa o ano letivo entregando uma escola como essa. A Escola Cidade Júlia 2, aqui na Cidade Ademar, um equipamento que vai fazer a diferença há muitos anos aguardado, uma escola de tempo integral, 9 horas, ou seja, investimento na melhoria da infraestrutura. Os nossos alunos merecem receber o que tem de melhor, os nossos professores também. E eu tenho certeza que essa escola, as 14 que estão prontas para entregar, as 29 que estão em obras, as 33 que vão começar agora, vão fazer a diferença para que a educação de São Paulo continue andando na direção certa. Voltando. Então a gente já assistiu os vídeos para o pessoal entender como é que foi a dinâmica, como é que foi a escolha dos vídeos. Agora vamos para as métricas. O que a gente queria estudar profundamente nesse estudo? Vamos passando aqui as métricas e vai contando como é que foram definidas isso, o Matheus, para a gente, cara. A gente sabe que quando a gente olha os dados das redes sociais, que são abundantes, o engajamento do Tarcísio é muito menor do que o engajamento do Manga. Isso, às vezes, nos traz ali uma cegueira de achar que o comentário, o like, o compartilhamento é o objetivo final da comunicação política, quando não é. O objetivo final é o voto na urna. E qual que é a ideia? É entender qual que é o custo de utilizar um bebê reborn para falar de inauguração de viaduto. De parar uma ambulância que poderia estar socorrendo uma vida para fazer um vídeo de TikTok. Se a gente vê os vídeos, a gente nota que não é porque o Tarcísio usa uma comunicação mais convencional que ele não usa artifícios de edição para tentar aprender, mas dentro de um limite mais razoável que o Manga utiliza. E aí, voltando para a história, isso tudo era uma percepção que a gente tinha. E a gente foi sistematizar isso com o estudo. Então, a primeira pergunta, o que é um ativo muito importante para todo político? A retenção do nome. O que a gente quer demais para os nossos clientes, para nossas mentorias? O que a gente precisa? Que as pessoas guardem o nome de quem apresentou aquela ideia, de quem mostrou aquela entrega, de quem impactou de alguma forma com aquela mensagem. E aí a gente fez essa pergunta para os entrevistados, né? Depois de ver os vídeos, se você lembrava do nome dessas pessoas. E os resultados foram, para algumas pessoas, de certa forma, surpreendentes, né, Matheus? Exatamente. Quando nós perguntamos para os 100 eleitores que participaram do estudo, só 45% lembraram do nome do Manga. E 62% lembraram do nome do Tarcísio. Ou seja, eu tenho uma retenção de nome para o Tarcísio que é 17 pontos percentuais maior. Isso é importante porque os políticos eles se apresentam nos vídeos, tem o nome dele nos vídeos, só que essa atenção extrema, esse excesso de estímulos que tem nos vídeos do Manga, acabam tirando a atenção e o foco de algo que é fundamental para o político. Esse tem uma explicação na ciência comportamental, nas ciências comportamentais, que é o seguinte: o cérebro ele ainda tem que se ajustar para essa mudança brusca de estilo de mensagem para poder reter informação. Ele ainda está ali naquele pico do bebê reborn abandonado no viaduto. Quando ele vai apresentar a entrega, ele demora ali algum tempo, é difícil precisar quanto, mas ele ainda demora algum tempo para se organizar, para entender essa nova linha, essa nova estética narrativa. Isso ficou muito claro nessa diferença de retenção do nome. Quando a gente está falando de 17 pontos percentuais, a gente precisa trazer para o campo aqui prático. De cada 100 eleitores, 45 lembraram do nome do Manga e 62 lembraram do nome do Tarcísio. Ou seja, um dos maiores ativos que você pode ter na política fica comprometido por essa estética TikToker, por esses ganchos excêntricos que a gente convencionou de chamar. Isso não é achismo, isso não é opinião do Abel, opinião do Matheus, opinião do quem faz o Manga. E um disclaimer rápido aqui, Matheus, que eu acho importante a gente falar.
quando a gente fala aqui, a gente tem nada contra o Rodrigo Manga e muito menos contra quem faz a comunicação dele, cara. Não é nada pessoal, nem conheço o Manga pessoalmente e tal, mas é importante que a gente tire os nossos vieses, né? Que a gente olhe de fora e olhe com um olhar de ciência para esses resultados. E essa resposta, esse ativo da retenção do nome, deixou muito claro que essa estética, nessa métrica, comprometeu o resultado em relação ao criativo convencional. Isso não deixa a menor dúvida. Então, você tem, num grupo de 100 eleitores, você tem 17 eleitores a mais que lembram do teu nome, porque você usa uma estética mais convencional. E tem um outro detalhe, né? Quando a gente faz uma entrevista em profundidade, a gente tem a atenção plena do participante. Então, a gente fala, eleitor, eu vou te mostrar 8 vídeos, você presta atenção. E ele presta atenção. Só que isso não acontece no dia a dia, né? Você está vendo um vídeo na TV, no Instagram, ao mesmo tempo que o seu gato está passando, que você está preocupado com feijão no fogão, que tem um carteiro tentando te entregar uma encomenda da Shopee. Ou seja, tem muita coisa acontecendo na vida real. E aí, talvez, a gente não tem a ferramenta para medir isso, mas na vida real, esse índice talvez seja até pior para o Rodrigo Manga. Sim, porque você está dentro de um tsunami de informações ali das redes. Exatamente. Talvez o teu estímulo seja até mais comprometido. E vou te falar, é possível, talvez a gente possa medir isso no novo estudo, que o cara passe mais o vídeo depois que ele tem essa quebra de narrativa, que ele acha que vai ser um vídeo de humor, que ele acha que vai ser um vídeo divertido, e quando ele vê que não é, ele passa o vídeo, do que o cara que realmente se interessou nos primeiros segundos por uma estética mais convencional, ele tem mais tendência a assistir esse vídeo. Isso a gente precisava medir ainda. Mas essa métrica para mim foi muito importante, era uma coisa que eu tinha alguma convicção e que foi confirmada pela pesquisa, mas que não deixou nenhum tipo de dúvida. Vamos passar para a próxima pergunta que você fez. Comenta um pouquinho sobre essa, Matheus. Nós perguntamos para os participantes qual que é o principal sentimento que eles tiveram ao assistirem os vídeos de cada um dos políticos. Eram respostas espontâneas e aí nós categorizamos ali de acordo com o eixo central de cada participação. E 66% dos participantes do nosso estudo utilizaram adjetivos negativos para adjetivar os vídeos do Manga. Então, 26% falaram que era cômico. Aí eu queria só te interromper um pouquinho. Essa comicidade, ela foi negativa, não é um cômico legal, engraçado, não. Ela foi abordada de forma negativa, né? Um palhaço, né? Sim. Então, ele é um palhaço, 26% falaram isso, 24% colocaram como exagerado, 10% como irreverente, 6% como sensacionalista. Tem uma métrica aí que eu até usei na minha palestra no Compol, que eu queria que vocês prestassem atenção, porque a gente vai trazer num comparativo com o Tarcísio, que é o comprometimento com aquela mensagem. Quanto o cara está comprometido com aquela entrega ou com aquela mensagem que ele está apresentando. Que também é um dos maiores ativos do político, né, cara? O quanto você é comprometido com aquilo que você está falando, né? Então, assim, o nome é um ativo importante e o comprometimento com aquilo que você está dizendo, ou seja, quantas pessoas vão enxergar de verdade naquilo que você está dizendo, é fundamental para qualquer trajetória política. Então, vamos guardar esse número, 12%, e vamos fazer um comparativo com o nosso amigo Tarcísio de Freitas. E aí, quando nós fizemos a mesma pergunta para o Tarcísio, para os vídeos do Tarcísio, nós tivemos só 5% de respostas com viés mais negativo, que falaram que é entediante. Mas quando a gente coloca as demais características, 34% falaram que o sentimento foi de seriedade, 19% de comprometimento. Lembrando, contra 12% do Rodrigo Manga. Contra 12% do Rodrigo Manga. 13% colocaram como convencional, 13% credibilidade, 9% confiança e 2% satisfação. Ou seja, quando a gente vai olhar qual que é o resultado final, essa discrepância de 66% que utilizam adjetivos negativos para 5%, isso faz uma diferença muito grande. O que eu sempre falo com os nossos clientes e com outros profissionais do mercado também. Hoje o eleitor não está preocupado com a eleição. O eleitor nem está lembrando que vai ter eleição no ano que vem. Mas quando chega na campanha oficial, o eleitor de fato começa a discutir o dia a dia, os candidatos, as propostas, a postura que eles têm. E a partir do momento que eles começam a, de fato, olhar para o processo, isso aqui faz muita diferença. Porque, primeiro, o eleitor vai ficar lembrando desses adjetivos negativos que aconteceram durante anos em relação ao perfil.
e isso vai cobrar um preço grande na hora que ele realmente passar a refletir. Tem gente que pode até falar assim, não, mas o Manga foi reeleito com uma votação histórica em Sorocaba. E de fato foi. Mas aqui a gente está olhando só os formatos. Porque, com certeza, ele tem entregas lá para justificar uma aprovação. Sim, sem fatores políticos, é lógico. A gente está falando estritamente de comunicação política. Inclusive, é uma coisa importante que a gente tem que falar. Essa é uma convicção também eu tenho. A gente vai conseguir sistematizar isso também. Essa estética, ela vai servir para o legislativo. Você vai ter deputados eleitos através dessa estética e ela vai servir para municípios até X mil habitantes. Quantos X mil, eu ainda não sei, mas é possível estabelecer isso. A partir disso, os problemas começam a ser maiores, a cidade enfrenta mais dificuldades e o cara não vai aceitar essa figura do cloud politician administrando a cidade dele. É só trazer. Você consegue imaginar o Rodrigo Manga sendo prefeito do Rio? Prefeito da capital, São Paulo, sabe? Governador de estado? Presidente do Brasil? Já fica o spoiler. A gente vai entender isso. Mas só dar uma recapitulada rápida, assim. Dos conjuntos de atributos negativos que a gente teve na cesta de opinião dos eleitores, a gente teve 66% dos eleitores botando nessa cesta de atributos negativos o Rodrigo Manga e só 5% do Tarcísio de Freitas. Isso é uma diferença muito brutal na percepção dos eleitores, baseado na estética e na diferença de comunicação dos dois. E chamando a atenção para aquela métrica que a gente falou, comprometimento, que é um baita ativo de um político, a gente teve quase 1/3 a mais de comprometimento do Tarcísio de Freitas em detrimento ao Rodrigo Manga. Ou seja, baseado só na diferença estética da produção dos vídeos, a gente viu que sacrifica a retenção de nome, sacrifica credibilidade da mensagem e sacrifica o conjunto. A cesta de atributos negativos ali foi muito maior do Manga do que do Tarcísio. Isso é muito impressionante. E depois nós perguntamos para cada uma das ações que foram faladas nos vídeos, o que foi... Cada uma das ações apresentadas, nós perguntamos para os eleitores se eles lembravam o que foi dito, né? Então, nós perguntamos ali, transporte por aplicativo, o que ele falou? Era uma pergunta aberta, era uma entrevista em profundidade. E aí, depois, nós sistematizamos para mostrar se ele lembrava exatamente o que foi falado, se ele tinha uma vaga noção ou se ele falou errado ou não lembrou. Tá? Quando a gente olha, lembrou da ação totalmente ou lembrou parcialmente da ação, nós tivemos uma média aí de 57% dos entrevistados que conseguiram recordar de algo, total ou parcialmente. Tá? Se a gente fazer por fora, se nós passarmos aí para as mesmas perguntas em relação ao Tarcísio, nós temos 56% dos participantes que lembraram total ou parcialmente das ações citadas. Aí eu quero pegar um gancho teu, Matheus, porque isso é muito importante. Qual é a grande justificativa qual é a grande justificativa para a gente usar, que as pessoas falam, para a gente usar essa estratégia de político TikToker? Eu faço ali, eu retenho a atenção nos primeiros momentos do vídeo e depois eu entrego e envelopo a minha mensagem, o que eu quero realmente que passe para as pessoas. Com isso, eu vou ter um ganho muito maior na retenção da mensagem. Isso ficou absolutamente inviabilizado, essa tese ficou derrubada quando a gente tem o mesmo nível de retenção das mensagens entre o Tarcísio e entre o Rodrigo Manga, com as duas estéticas, sendo que a gente tem o mesmo nível de retenção das mensagens, mas a gente compromete retenção do nome, compromete credibilidade, compromete atributos negativos e não melhora em nada o nível de retenção da mensagem. Ou seja, você está comprometendo a credibilidade, comprometendo o teu nome e a retenção da mensagem é igual. Então, essa justificativa de envelopar aquele cavalo de Troia que você abre com entretenimento e depois entrega a mensagem, foi derrubada porque não teve nenhuma diferença entre a retenção da mensagem dos dois atores, né, cara? Exatamente. 1% de diferença que, considerando aí a margem de erro e toda essa questão de pesquisa, de levantamento, é igual. É igual. Na prática, nós temos exatamente o mesmo resultado para as duas estéticas de vídeo. Então, toda vez, assim, acho que vai ter muita gente no mercado assistindo a gente e é importante isso, porque, de novo, você pode ter a opinião que você quiser, você pode ter a convicção que você quiser, mas se você não sistematizou ela, você não pode estabelecer tese, hipótese, teoria, nem nada. Uma coisa que me incomodava muito era o seguinte, Matheus, menos de 1% das cidades, muito menos de 1% das cidades do Brasil são governadas
por político TikToker. Nenhum governador. Nenhum país do mundo é governado por um político TikToker. Como é que a gente pode estabelecer, você que é um cara das exatas, como é que a gente pode estabelecer uma teoria se a gente não tem massa crítica relevante para sequer levantar uma hipótese a respeito disso? No campo da ciência, isso é um absurdo. Você pega uma incidência de menos de 1% para querer provar algum tipo de teoria, ninguém vai te levar a sério, né, cara? Cara, volta quando tiver uma massa crítica relevante para a gente debater esse assunto, esse tema. E é uma provocação que eu faço com meus amigos do marketing político normalmente ficam meio bravos comigo. Não fiquem, meninos. Que eu tenho a convicção que o melhor marketing político do mundo é praticado nos Estados Unidos. Aí vem uma série de fatores. O acesso gigantesco que as pessoas têm, os profissionais têm aos dados, como eles fazem esses cruzamentos de dados, permite você ser muito mais preciso na mensagem que você quer entregar. Total de zero políticos relevantes tem essa estética de gatilhos excêntricos nos Estados Unidos. Na Europa, um total de 0. Porra, será que Sorocaba descobriu uma nova maneira de fazer marketing político no planeta? Ninguém no mundo descobriu isso, Sorocaba descobriu. De novo, nada contra o Manga, nada, muito menos ainda contra a equipe que faz isso. Mas será que tem uma tese a ser estabelecida? Será que dá para... Esses dados podem abrir sequer um debate sobre essa hipótese? Ou será que tem um viés de disponibilidade aí que a gente está forçando um pouco a barra para estabelecer isso, né, cara? Pois é. E eu estive acompanhando as eleições americanas como observador internacional em novembro do ano passado. E o que a gente vê lá é o oposto dessa comicidade, desses gatilhos exóticos. Lá você tem símbolos que são usados em todas as eleições desde que a TV foi inventada. Então, você pega ali o presidente, o candidato à presidência subindo a escada do avião, correndo. Você pega a bandeira americana. Se você olhar os cartazes, eles têm a mesma tipografia. É o nome do candidato, o slogan ali, uma frase forte, e é isso. Ou seja, eles não estão reinventando a roda. E aí, cara, a gente tem que fazer um paralelo, um parênteses importante, que é o seguinte. Eles não fazem isso porque eles não são capazes, porque eles não são criativos, porque eles não... Eles já testaram 200 formatos diferentes e nenhum formato suplantou esse. Então, eles vão usar o que está... Porque o objetivo de uma campanha, isso também é uma coisa que é muito aflitiva no mercado, o objetivo de uma campanha não é ser criativa, ela é ganhar a eleição. Então, se você vai ganhar a eleição com um formato pouco criativo, pouco importa. Se ele é o mais eficiente, ele vai ser colocado em prática. O americano é muito pragmático nisso. Sim. Cara, e eles têm peças criativas pra caramba. Mas se o que funciona é o cara andando no avião, vamos fazer 10 filmes mais interessantes, mais divertidos que o cara subindo a escada do avião. Vai para grupo de quali, vai para entrevista profunda, nada funcionou tão bem quanto o cara... Vamos botar o cara subindo a escada do avião e ponto. Já está validado. Eles não vão gastar energia, nem tempo, nem dinheiro. A criatividade está a serviço da política, da estratégia, não o contrário, né, cara? Por exemplo, eu também fui para a Argentina acompanhar as eleições do Milei, 2 anos atrás. Lá, o banner do candidato, do Massa, tinha um dente sujo. Era a foto oficial da campanha, que estava em todos os muros e todos os outdoors do país. E eles não têm essa preocupação estética que a gente tem aqui no Brasil. Uhum. Isso aí me chamou muita atenção. É claro que o marketing político brasileiro, eu acho que é hiper premiado, é super competente, é criativo, testa novos formatos, inclusive como o formato Manga. Mas a gente tem que pensar o quê? Na mensagem. Como é que a minha mensagem se adequa ao sentimento daquele eleitor? Como é que eu vou conseguir conectar com aquele sentimento? Sim. Às vezes a gente, em alguns casos, pode gastar muito tempo, muita energia, muito dinheiro tentando envelopar bem as coisas atrás de like, atrás de compartilhamento, de comentário, que nada mais é do que uma métrica de vaidade. Uhum. E nós, como pessoa física, eu, Matheus, você, Abel, a gente tem essa vaidade também. Uhum. Então, você posta um vídeo, você quer saber quantas pessoas viram, quantas pessoas curtiram. É viciante isso. Só que a gente, como profissional, a gente não pode deixar isso ofuscar a nossa visão para prejudicar o candidato em cima de questões puramente de vaidade, de métrica de rede social, que, novamente, não é voto. Eu acho que você tocou num ponto muito sensível, Matheus. Existe uma hierarquia de objetivos em uma campanha. O primeiro objetivo, o primeiro interesse a ser defendido é do candidato, não é do marqueteiro. Eu não quero eu não posso usar o candidato para mostrar meus cases. E, de novo, parece que a gente é inimigo da criatividade. Não é, não. A gente adora a criatividade, mas ela tem que ter propósito. Eu gosto muito de uma peça que o Juarez fez, Juarez Guedes, na minha opinião, um dos melhores profissionais de marketing político do Brasil hoje, para creche noturno em São Bernardo do Campo, se eu não me engano.
peça foi genial, eram uns puppetzinhos animados, lindo, com um jingle lindo, maravilhoso, com uma musiquinha assim, que a mamãe trabalha à noite, então tem que ter lugar para deixar os filhos. Cara, a peça foi genial, foi criativa pra caramba, mas ela tinha um propósito. Anunciar que iam ser abertas creches noturnas em São Bernardo do Campo. Não foi para mostrar, olha o que eu sei fazer. Porque tem muita peça hoje, principalmente no marketing político, me lembra muito aquele garoto do sinal ficar jogando bolinha para cima, sabe? Olha o que eu sei fazer, olha o que eu sei fazer. Quando você vai procurar o propósito naquela porra, você não consegue achar. Qual o propósito? O que você quer entregar aqui? Qual era a mensagem? Qual era o objetivo dessa peça? Cara, a criatividade está a serviço da estratégia, não ao contrário. A estratégia não tem que se adaptar à criatividade. A criatividade tem que se virar para entregar a melhor peça possível dentro de uma estratégia pré-estabelecida. Quando você não tem um propósito muito claro, você está ao propósito do criador e não do candidato. Isso acho que está desvirtuado um pouco no mercado, mas é um mercado que vai se autorregular em relação a isso. Próxima métrica aqui que a gente fez no nosso estudo, não há diferença de retenção dos indivíduos, a gente já falou. Isso é uma pergunta também muito interessante. Matheus, fala um pouquinho sobre ela, cara. Depois nós perguntamos sobre as ações que foram expostas nos vídeos, nós entramos em uma série de perguntas mais sobre preferências do eleitor. Né? E a primeira delas foi qual dos dois chamou mais atenção. 59% falaram Rodrigo Manga, 40% chamaram Tarcísio. Tá? A gente pode até abrir um pouco esses dados para a gente entender como que isso comporta aí dentro dos segmentos. Mas, mesmo com uma estética teoricamente mais convencional, o Tarcísio ainda tem um bom número de eleitores que considera que ele chama mais atenção. Sim, esse número me surpreendeu muito, porque chamar a atenção por si só é muito fácil. Também as pessoas ficam bravas com isso, comigo. Mas chamar a atenção é fácil. Eu tenho um exemplo no livro já vou lembrar, um livro fantástico sobre marketing político, que ele fala o buzz sobre... Você trabalha numa empresa que todo mundo fala do cafezinho durante todo o dia. O café hoje está bom, o café hoje está ruim. Todo mundo se senta no café, fica discutindo, fazendo fofoca e fala da qualidade do café. O maior buzz daquela empresa é sobre o café. Um dia eu vou trabalhar nessa empresa, vou vestir de palhaço. Aquele dia ou aquela semana eu dominei o debate naquela empresa. Primeiro, isso quer dizer que foi bom para mim? Não quer. Todo mundo vai achar um lunático. Segundo, a longo prazo, o cafezinho vai voltar a tomar conta do debate. Então, chamar a atenção por si só, sem propósito, é muito fácil. O problema é você carregar com propósito, com estratégia, baseado em dados, como você chamou a atenção daquele eleitor. Então, me surpreendeu porque eu achei que esse número fosse mais alto, porque o Rodrigo Manga, de fato, chama muito mais atenção do que o Tarcísio. Quando eu vi 59,40, eu falei, só 19 pontos percentuais... Tem alguma coisa de estranho ali também que as pessoas estão rejeitando. Esse estranhamento não é necessariamente bom a todo momento. Elas estão rejeitando de alguma forma. E chama atenção para quê, né? Exatamente. Então, assim, se é chamar atenção para fazer piada, beleza, Rodrigo Manga é excelente, mas chamar atenção como político, a diferença não foi tão grande assim. Exatamente. A partir do momento que eu sou exposto a esses diferentes estilos, o Tarcísio é muito competitivo. Né? Porque, peraí, estou pensando em um político, em um cargo majoritário, seja prefeito, governador ou presidente. Qual que, dentro da expectativa que eu tenho para um gestor público, qual que chama mais a minha atenção? Sim. E aí, eu queria chamar a atenção um outro ponto. Eu estava discutindo, conversando com um querido amigo Paulinho Loyola, lá em Florianópolis. Ele falou, poxa, Abel, mas a gente estava abrindo um pouco desses dados. Ele falou, poxa, Abel, mas o alcance do Manga é muito maior. E aí tem dois pontos que a gente tem que tratar. O alcance do Manga é muito maior, mas ele alcança mais pessoas de uma maneira também negativa. Tem perda de comprometimento da mensagem, tem perda de retenção do nome. Então, só o alcance maior é uma métrica vazia. E segundo, alcance a gente resolve com o tráfego pago. Né? Se você não tem um alcance muito grande, você patrocina aquele troço e a mensagem tem solidez, está consolidada, ela é boa, ela é criativa, você vai entregar para quem você precisa entregar e ponto. Então, tem esses dois pontos que você tem que levar em consideração. Só o alcance, às vezes você está gerando um alcance gigantesco de maneira negativa. A gente pode trazer um exemplo muito prático que foi na eleição para a Prefeitura de São Paulo, acabou o horário eleitoral gratuito, o Pablo Marçal, naqueles 2 dias ali, ia reinar sozinho e absoluto nas redes, porque ele tinha um amplo domínio das redes, o cara era um monstro gigantesco nas redes sociais. O que ele fez? Meteu o laudo falso do Boulos.
Se você falar só de atenção, ninguém falou mais, foi mais falado naqueles 2 dias que o Pablo Marçal. Essa atenção fez com que ele ganhasse ou perdesse voto. Numa eleição apertada do jeito que foi, a gente não pode afirmar que foi a causa, mas não pode dispensar isso como a causa que não levou ele para o segundo turno. Ele não foi por residual para o segundo turno. Se ele não tivesse feito essa bobagem, quem sabe teria ido ou não. Então, a atenção pode trazer um saldo negativo também. As pessoas precisam entender isso. Não é a atenção, falem mal, mas falem de mim, não é verdade. Você pega a eleição presidencial de 22, o Bolsonaro dominava o debate nas redes. O engajamento do Bolsonaro era muito maior que o do Lula, o Bolsonaro perdeu a eleição. Por quê? Ele chamava a atenção de maneira negativa, né? O que ele fez durante a vacina, a pandemia, as formas com que ele se comunicava, tinha um percentual significativo que ele prendia a atenção de forma negativa. Então, eles precisam entender que a atenção, além de ser fácil gerar no primeiro momento, ela pode trazer desdobramentos negativos. Isso não é uma questão de opinião, isso é uma questão de fato. Você pode observar isso em 200 cases que a gente fica falando aqui, né, cara? Exatamente. Não adianta você ter atenção e falar algo que o eleitor não quer ouvir. Exatamente. Porque não está aliado com as principais prioridades que ele tem. Ou ainda mais, que causa repulsa no eleitor. Um laudo falso causou repulsa. Você debochar das pessoas que morreram na pandemia causou repulsa. E aí, cara, não vai nenhum lado ideológico. Porra, Abel, comunista. Cara, eu tenho um ativo muito grande que eu vario entre ser comunista e ser fascista. Um dia eu acordo comunista, outro dia eu acordo fascista na opinião da audiência. Mas, cara, quando você faz aquilo, o Jornal Nacional só falava do Bolsonaro debochando das pessoas morrendo na pandemia. Ele dominou o debate político. Então, golaço? Não, ele perdeu mais votos do que ganhou com isso. Isso é um fato. Isso é inquestionável. Você pega qualquer grupo de quali e traz isso à baila, você vai ver que as pessoas têm repulso a essa atitude de Bolsonaro, inclusive dentro do campo conservador, não está restrito à esquerda. Então, a atenção, ela tem que ter propósito, mas ela pode gerar efeito negativo, pode gerar perda de votos. Essa para a próxima ali, nós abrimos um pouco esses dados para entender, dentro dos segmentos socioeconômicos e demográficos do Brasil, quem que se sente mais atraído pelo manga? Uhum. Se a gente pegar ali nos jovens ali, que é 16 a 24 anos, 77% se sentem mais atraídos ali, o manga chama mais atenção. Quando a gente vai para a meia-idade ali, que é o que a gente chama ali de 25 até 45 anos, nós temos 58% dos eleitores falando que manga chama mais atenção. Essa diferença já aperta um pouco. Exatamente. Já fica 58 a 42 para o Tarcísio. Quando a gente vai para o eleitor sênior ali, que é o eleitor que tem 50 anos, 45 anos ou mais, já 21% só fala que o manga prende mais atenção, chama mais atenção. Então tem uma questão etária ali, muito destacada quando a gente abre os microdados da pesquisa. Uhum. Ou seja, beleza, eu estou chamando mais atenção dos jovens, mas qual que é o tamanho disso dentro da sociedade brasileira? Uhum. E que tipo de atenção também eu estou trazendo, mas mesmo assim, ali nos jovens, qual a mobilização que esses jovens são capazes de proporcionar, o quanto eles vão engajar com isso, né? Exatamente. Então, não é só chamar atenção, muito menos só chamar atenção dos jovens, como o que esse dado mostra. Existe uma série de outras segmentações socioeconômicas e demográficas que também precisam ser contemplados pelo político, principalmente quando a gente fala de um político que está concorrendo a um cargo majoritário. Uhum. Porque se é um cargo proporcional, se ele quer ser deputado, se ele chamar muita atenção do jovem, beleza, ele vai entrar e talvez seja até o mais votado. Sim, você precisa de uma pequena fração do eleitorado. 2% você está entre os mais votados de qualquer eleição proporcional. Agora, quando a gente está falando de cargo majoritário, peraí, não existe um eleitor, existem diversas configurações ali, né, diversas características que coexistem ali dentro daquela sociedade e eu preciso, de certa forma, me conectar com todos eles. E esse dado mostra que ser exuberante nas redes, ter os gatilhos excêntricos, ter esse desempenho avassalador que o Rodrigo Manga tem nas redes sociais, é bom, mas é bom para qual parcela do eleitorado? Esse é um ponto importante. E a gente vai fazer esse mesmo cruzamento com a última pergunta lá, que é para saber quem que eles gostariam de votar para presidente. Sem spoiler. Você vai ter que ficar até o final do podcast para ver essa pergunta. Mas, Matheus, vamos fazer só uma pausa nesse estudo. Você desenvolveu um estudo muito bacana também, que repercutiu aí na imprensa, sobre o Zema, né, cara? Também nessa linha. Conta um pouquinho para a gente, cara. Nós fomos contratados pelo Jornal Estado de Minas para fazer uma pesquisa de avaliação de governo em Belo Horizonte. Uhum.
E para quem não acompanhou, o governador Romeu Zema vem adotando uma postura bastante polêmica nas redes sociais. Ele comeu uma banana com casca para criticar a inflação, ele chamou Lula de bebê reborn, ele duvidou da existência da ditadura militar, ele falou que perdoaria os crimes de Bolsonaro caso ele seja eleito presidente. E, obviamente, gerou bastante repercussão. E nós testamos isso dentro dos eleitores de Belo Horizonte para entender qual que é a opinião deles. Primeiro, cerca aí de 75% não tiveram conhecimento, em média, desses dados. Ou seja, se a intenção era chamar atenção, funcionou de forma limitada. Uhum. Porque 3/4 do eleitorado da capital não souberam que isso aconteceu. Mas entre quem viu, a reprovação foi absurda, oscilando ali de 65% a 80%, dependendo do tópico. Ou seja, não chamou a atenção de todo mundo. E quando quem chamou, viu, foi negativo. Esse é um estudo que vai na mesma linha desse trabalho que nós fizemos aqui. E com os mesmos resultados, né, Matheus? Com resultados bastante semelhantes. Uhum. Ou seja, chamar atenção a qualquer custo tem um custo. E é um custo que é difícil de ser tratado quando o eleitor, de fato, estiver olhando para esse cargo. E quando comparado à comunicação criativa convencional, é um custo que não se paga. Né? Pelo menos até agora, no estudo, não vem se pagando. Né? E aí foi consolidado também, foi confirmado, na verdade, com esse estudo que você fez sobre o Zema. Né, cara? A gente faz muito grupo focal. E eu modero os grupos. Eu quero estar olho no olho com o eleitor para entender da maneira mais próxima possível qual que é o sentimento dele. E em todos os casos, sem exceção, que eu fiz um grupo focal, que eu tinha um político que utilizava esses gatilhos, o resultado foi sempre negativo. Sempre negativo. Então, por exemplo, nós fizemos campanha em uma capital que o prefeito usava óculos Juliette. Quando a gente ia para os grupos focais, era uma enxurrada de críticas. Mesmo entre os eleitores do prefeito. Uhum. Nós estávamos na oposição ao prefeito, nós tínhamos grupo só com os eleitores dele e era sempre crítica. Eles não votavam no prefeito porque gostavam da estética, do estilo jovial que ele adotou nas redes. Votavam apesar disso, né? Votavam apesar disso. Eles votavam porque tinha creche sendo inaugurada, porque tinha asfalto sendo feito, que tinha o posto de saúde estava sendo reformado, teve mutirão. Ou seja, tinha uma série de atributos de gestão que faziam o eleitor votar no prefeito. Mas quando eu falava assim, e esse óculos Juliette? Não, isso é ridículo. Porque era um prefeito, médico, na casa ali dos seus 50 anos, que utilizava um óculos Juliette da forma mais exótica possível. Terno e Juliette, no debate da Globo. Então, isso cobra um preço. Quem convenceu que isso daria certo? Eu acho que a gente teve a era do político rouba mais faz, agora a gente tem a era do político palhaço mais faz. Né? Eu voto apesar de o cara roubar e eu voto apesar do cara ser um palhaço. E aí você está sacrificando por nada a tua imagem, porque se você acha que isso é um ativo, é só chegar em qualquer grupo de qualitativa que você vai ver que não é. Exatamente. O eleitor, ele espera seriedade, ele espera comprometimento. Antes dessa era de rede social, toda vez que a gente entrava num grupo de qualitativa, a crítica era sempre... Aí ele some. Uhum. Aí ele some. Só aparece de 4 em 4 anos. Ele nunca veio aqui. Só aparece... Era sempre isso. Hoje as pessoas estão aparecendo mais, porque elas estão na tela do celular do eleitor. Mas o que esses políticos, não todos, mas o que alguns políticos estão fazendo com essa atenção? Estão destruindo a própria credibilidade. Uhum. Eu vi isso em inúmeras rodadas de pesquisa qualitativa. Inúmeras. E que aqui nós conseguimos comprovar através de 2 estudos distintos, um qualitativo através das entrevistas em profundidade, outro quantitativo em Belo Horizonte sobre declarações recentes do Zema, que isso cobra um preço, e cobra um preço alto. Essa conta não fecha. Vamos passando para outras métricas aqui. E aí você fez outros cortes também, né, Matheus? Quanto maior a escolaridade, maior a tendência desse eleitor ser mais atraído pelo manga. Uhum. E os evangélicos também são muito mais atraídos pela estética do manga. Então, 71% dos eleitores evangélicos falaram que o manga chama mais atenção, contra 29% que falaram mesmo do Tarcísio. Uhum. Ou seja, o eleitor mais jovem, de maior escolaridade e evangélico,
tem uma tendência muito maior a se sentir atraído por essa estética representada pelo que o Rodrigo Manga traça a comunicação dele, do que outros grupos socioeconômicos e demográficos dentro da pesquisa. Esse é um dado interessante que, cara, ele tem que ser usado como microsegmentação. Talvez uma comunicação para esse tipo de eleitorado, baseado mais no gancho excêntrico, seja interessante, né? E aí depois nós perguntamos... essa pergunta foi fantástica, cara. O estilo do Tarcísio facilita ou dificulta a sua compreensão? 78% falaram que facilita. Nós fizemos a mesma pergunta para o Manga. O estilo do Manga facilita ou dificulta a sua compreensão? Só 51% fala que o estilo do Manga facilita. Aí, pessoal, é o seguinte. A gente, de novo, a gente saiu do campo da especulação, sai do campo das opiniões, até do campo das convicções e vai para quem importa, para quem decide a eleição, que é o eleitor. E pergunta, na sua opinião, não da Abel, não da do Matheus, não da de fulano, de Beltrão, na sua opinião, esse estilo facilitou você entender o que você viu ou dificultou entender o que você viu? O Manga criou muito mais dificuldades do que o Tarcísio. Outro fato, outro dado inquestionável. Nós fomos além, né? A próxima pergunta foi: qual dos dois foi mais claro em relação às suas ações? 76% falam que foi Tarcísio e só 19% falam mesmo do Manga. Olha que loucura. A gente teve uma retenção de mensagem parecida, mas clareza em relação às suas ações, uma diferença de 57 pontos percentuais. Isso é uma brutalidade, assim. E, de novo, a gente sai da especulação e vai para a opinião do eleitor, né? Que é o que importa. E a próxima pergunta que nós fizemos é: qual dos dois está mais próximo do que você considera uma linguagem ideal para um político? Deixa eu só fazer um parênteses que eu quero reforçar muito a pergunta. Não é qual é a linguagem ideal de um político, é que você considera. Porque aí tem o seguinte, cara, eu posso considerar que um político engraçadão, boa praça, faz piada, que joga o bebê reborn, eu posso achar que esse é um político ideal, que eu quero para mim. Eu estou livre para isso. Não é uma opinião fechada. O que é um político para... Qual se parece mais com um político tradicional? Não foi essa a pergunta, né? Foi a pergunta. Para você, eleitor, qual dos dois se parece mais com um político ideal? 82% dos eleitores falaram que o Tarcísio está mais próximo do político ideal. Da linguagem de um político ideal. Para o eleitor. Para o eleitor. Individualmente, para cada um desses 100 participantes da nossa pesquisa. Não é uma figura de almanaque, né? Não é, que se tivesse que botar ali como definição de político, quem você botaria. Não, é quem você acha que é um político ideal. Essa pergunta foi muito importante e esse dado foi muito significativo. 82% contra 13% do Manga. Isso também, de novo, não deixa muita dúvida o que vem acontecendo ao acessar essa estética de gatilhos excêntricos. Sensacionalista, né? E o timing dessa pesquisa, por coincidência, bateu com o lançamento do curso do Manga. Que hoje ele está divulgando o curso de marketing político. E o grande ponto é, qual que é o resultado disso, né? Qual que é o preço que essa estética pode cobrar? Então, novamente, eu vou voltar aqui que o Manga foi reeleito na cidade dele. Eu estive em uma campanha de capital que o prefeito também tinha essa estética mais sensacionalista e ele teve votos. Ele acabou perdendo a eleição, mas ele terminou em terceiro na disputa. Eles tinham votos, mas eles votavam apesar desses gatilhos excêntricos. Eles votavam apesar do óculos Juliette. Eles falavam assim, não, estou votando nele por causa da escola, por causa da creche. Esse óculos aí é uma besteira para mim. Eu vi isso em diversos grupos de pesquisa qualitativa, porque eu estava moderando. Era unanimidade que ele estava destoando, que ele estava fora, que ele estava querendo chamar a atenção não para o objetivo central da campanha dele, e sim para coisas alheias aos problemas que o eleitor enfrentava. Aí a gente cai num ponto muito importante, cara. Eu insisto muito nesse tema. Qualquer coisa pode ser definida como estratégia política. Qualquer ação. Por mais descolada da realidade que seja, você pode atribuir por falsas causalidades que aquilo foi uma estratégia bem-sucedida. Então, os grupos focais foram muito claros em dizer que o óculos incomodava e que ele votava apesar daquele óculos ridículo. Eu posso amanhã, num seminário, num congresso, no Compol,
defender esse case, falando, olha, a gente usou esse óculos aqui e ganhou a eleição. Logo, o óculos foi que ganhou, que ajudou a ganhar a eleição. Não, o óculos prejudicou, ele acabou te prejudicando. Só que o conjunto de atributos era melhor e, apesar do óculos a pessoa votou em você. Isso assim, não, de novo, não é uma questão de opinião, não é uma questão de convicção, não é uma questão de tendência, não é questão de nada. É uma questão de você sistematizar o que o eleitor acha e acreditar ou não. Agora, quando você traz... Eu vi isso muito naquele caso da prefeita que dançou de biquíni nas redes. Ah, mas ela ganhou com 70% dos votos. Então, logo, dançar de biquíni na rede foi um ativo político para ela. Cara, existe uma coisa clara, que é correlação e causalidade. Exatamente, é uma diferença brutal. Assim, cara, ela ganhou apesar de ter dançado de biquíni ou porque dança de biquíni? E é uma coisa, defendeu também, é uma coisa cultural, Abel, ali todo mundo está acostumado. Tá bom, cara, sai daquela cidade com bom nível de desenvolvimento humano, vai para uma cidade miserável, sem saneamento básico, sem escola, sem professor, sem polícia, sem segurança, e pede para a prefeita dançar, prefeita ou prefeito, tá? Não é uma questão de gênero, dançar de sunga ou biquíni nas redes. Esse cara vai levar tomatada no meio da rua, na melhor das hipóteses. Então não é uma questão cultural, é uma questão conjuntural e tem uma diferença brutal nisso. Né? E tem um outro ponto, né? Que quando o eleitor se sente contemplado nas suas expectativas principais, ele vai lateralizar outras. Então, por exemplo, pegar a eleição presidencial. Bolsonaro sempre representou a defesa, nas palavras dele ali, Deus, pátria e família, conservadorismo, da religião, etc. Como isso era um tema central para grande parte dos brasileiros, eles lateralizavam outros assuntos. Uhum. Como, por exemplo, relógio, joia, corrupção, rachadinha, que foram também amplamente noticiados. Mas porque ele tinha algo que era mais importante, que era a defesa do conservadorismo, essa defesa de Deus, pátria, família que ele colocava. Então eu falei, beleza, isso aqui é muito importante, não tem mais ninguém defendendo Deus, pátria e família. Então, como ele é o único que está nessa prateleira, eu vou, ok, ele fez achadinha, mas então, tudo bem. Ele tentou vender o relógio nos Estados Unidos, não, mas tudo bem. Porque isso daqui, essa defesa dos valores conservadores é muito mais importante. E, apesar desses problemas, eu continuo votando nele, que ele é o que mais se assemelha, o que mais se aproxima ao que eu espero de um presidente. Se ele não tivesse essa defesa tão forte dos valores cristãos, conservadores, etc., ele ia queimar no fogo como se fosse gasolina. Uhum. Ia ser uma coisa explosiva. Mas tinha algo ali que segurava aquele eleitor, apesar de outros problemas. Marketing político não tem fórmula, né? Não tem 7 passos para eleger um prefeito, um vereador. Então, sempre tem espaço para pessoas. Assim como nós estamos falando que tem que ser, de acordo com os dados da pesquisa, o eleitor prefere uma estética mais convencional, pode ter certeza que nas redes sociais vão ter outras pessoas defendendo exatamente o oposto. Então, tem que ter atenção, tem que ter engajamento, isso aqui é a coisa que mais importa. Eu tenho que estar na tela do eleitor o tempo todo. E, ok, está tudo certo. Contanto que você sistematize a tua convicção, né, cara? Porque senão é só opinião. E também não pegar o que é exceção e utilizar como regra. Exatamente isso. Isso, para mim, é o mais importante. Então, é muito fácil pensar exemplos de cases que corroboram o que eu acho, dentro de um viés de confirmação e seletividade absurdo, e esquecer de olhar o todo. Então, é um ponto que a gente precisa pensar. Sim, eu acho que esse estudo, eu acho que, de verdade, cara, assim, pode parecer meio pretensioso, mas não é. E também dane se for. Esse estudo abriu portas para que o mercado comece a debater isso de forma mais séria. Estava todo mundo com muita opinião de um lado, muita opinião de outro, mas ninguém foi para dentro e organizou isso de forma sistemática e apresentou os dados. Eu espero de verdade que esse estudo abra as portas para que novos estudos venham, para que novos debates venham sobre esse tema, para a gente se aprofundar disso. Porque, enquanto estiver no campo da opinião, não tem hipótese a ser levantada. É só a opinião de um em contrapartida de opinião de outro, e está tudo bem, cada um com a sua opinião. Mas levantar teses a partir de opiniões, aí não dá. Nem a minha, nem a sua, nem de ninguém. A gente não pode defender uma tese a partir da nossa opinião. A gente tem que ter dados para sistematizar, para confirmar, para começar a levantar uma hipótese, para que depois ela vire uma tese, vire uma coisa consolidada, né, cara? A última pergunta que nós fizemos foi a seguinte: tomando por base apenas a linguagem, estética e formato dos vídeos,
em qual dos dois você estaria mais propenso a votar para presidente do Brasil? Lembrando que os dois se colocaram nessa disputa, né? Sim, mas vamos só fazer um outro parênteses importante. Não é quem você acha mais presidenciável, né? Não é quem parece mais com... Não é nisso. É quem você, eleitor, está disposto a votar. Mais propenso. Só pela linguagem. Só pela linguagem. Estética. Quem que você estaria mais propenso a votar? 76% falam que estão mais propensos a votar no Tarcísio, 17% do Manga, 6% de um dos dois. Ou seja, se tivesse uma eleição entre aqueles eleitores ali para presidente com aquilo que foi apresentado e fossem esses dois candidatos, o Tarcísio Manga venceria de 76% a 17%. Isso é muito significativo, isso é muito claro, isso mostra um limite nessa estética de gatilhos excêntricos, isso mostra até onde pode chegar. Porque é muito simples, Matheus. Eu estava até conversando, eu conversei com muitos políticos quando a gente desenvolveu esse estudo, mandei esse resultado para alguns e tal. Tem um cara que falou, Abel, pega o seguinte, cara, eu vou fazer uma campanha contra esse cara em São Paulo e eu duvido que ele consiga convencer, com a gente batendo do outro lado, que ele é capaz de enfrentar o PCC. Que ele pegou um PB Reborn no viaduto, jogou para lá, falou do show da Lady Gaga. Quando eu trouxer isso para a arena política, para a discussão política, numa campanha majoritária de um grande Estado, vai ser difícil de convencer que ele pode cuidar, por exemplo, da segurança pública enfrentando uma das maiores facções do Brasil. Essa estética, ela estabelece um limite muito claro de alcance. Foi o que você falou. O legislativo, a gente precisa de uma fração muito pequena dos votos. Isso vai funcionar, e acho que vai funcionar bem. Assim, você vai poder ser eleito com excentricidade, com essa estética TikTok, sem muito comprometimento ali com a verdade ou com coisas viáveis. Isso a gente tem que falar também, não é? Já tivemos casos de muitos políticos eleitos antes das redes sociais. Antes das redes sociais. Tiririca. Para quem é na década de 70 ainda era criança, o Juruna, cacique Juruna, que andava com um gravador gravando os deputados. Essas figuras não nasceram hoje. O Macaco Tião foi o mais votado quando numa eleição para governador do Rio, para prefeito do Rio. Ou seja, essa excentricidade sempre existiu na política. Ela foi, acho que ela ganhou, foi anabolizada pelas redes, proporcionou que mais atores com essa estética ingressassem, mas ela tem um limite. Para deputado, ela pode funcionar, é o que você falou muito bem, não é alguma coisa nova, então ela vai continuar funcionando, na verdade, mas para cargos do executivo, especialmente em cidades maiores, em estados e em países, por enquanto, o que a gente viu é muito clássico, é muito claro, é muito contundente, muito transparente. Não funciona e impõe um limite muito claro ao autor desse tipo de estética, que adota esse tipo de estética. Esse estudo, eu acho que não deixou nenhum tipo de dúvida sobre isso. Claro que a gente precisa de outros estudos, mas esse estudo não deixou nenhum tipo de dúvida sobre isso. E você lembra que nós abrimos os segmentos socioeconômicos e demográficos para quem chamou mais atenção, né? Sim. Vamos ver quem vota no Tarcísio? Será que quem o Manga chamou atenção lá atrás tem uma tendência a votar nele agora ou não? Passa para a próxima. Mesmo entre os jovens, que foi o segmento que massivamente foi mais capturado pelo estilo de comunicação do Manga, 80% votam no Tarcísio. Que loucura isso. Que loucura. Quando a gente passa... Ou seja, vamos mastigar um pouquinho mais, porque esse foi um dado até que me passou batido. Olha isso. Esse cruzamento me passou batido. Olha isso. Os jovens... o Manga chamou mais a atenção dos jovens com estilo de comunicação. Na hora de votar, os jovens foram lá e votaram no Tarcísio. Exatamente. Se tem alguma coisa mais óbvia, mais clara do que esse cruzamento, é difícil de manter qualquer tipo de argumento depois desse cruzamento. Eu chamo a atenção de um corte muito específico do eleitorado. Quando vai para a urna, esse corte vota no criativo convencional. E lembrando, quais foram os vídeos escolhidos? Pegamos um vídeo de segurança do Manga, um vídeo do Tarcísio. Um vídeo de infraestrutura do Manga, um vídeo do Tarcísio. Um vídeo econômico do Manga, um do Tarcísio. Ou seja, em tese, nós tentamos eliminar os ruídos ali. O que poderia ser diferente entre um e outro, para a gente focar única e exclusivamente no formato. E lembrando que a gente excluiu os eleitores de São Paulo para ter menos vieses de aprovação ou reprovação possíveis nesse recorte. Exatamente. Então, assim, recapitulando, o jovem prestou mais atenção no Manga do que no Tarcísio, na hora de votar, ele virou o voto do Tarcísio.
falando sobre os mesmos temas, sendo que a grande diferença ali é como que eles falavam desses temas. Então, é um dado que a gente precisa pensar. Aí, eu vou só voltar um pouquinho, Matheus. Eu vou te falar a real motivação que eu tive. Parece que é uma mágoa, não tem nada disso, não é mágoa com mercado nenhum, não é nada contra o Manga, nada contra, muito menos, como eu já falei, muito menos contra a equipe do Manga, não é nada disso. O que me motivou a fazer isso foi que eu vi alguns novos atores na política que, vamos combinar, não são nem clientes da gente, né, Matheus? Quem entra na política agora não tem grana para contratar uma agência, não tem grana para contratar uma pesquisa. Então, preocupação comercial, a gente tinha zero. Tinha zero. Esse cara é não cliente. Eu não estou disputando ele porque ele é um não cliente ainda, porque ele não está estabelecido. São raros os novos atores que entram com uma estrutura. Mas eu vi muitos deles contaminados mentalmente, emocionalmente, intelectualmente, por, cara, eu tenho que fazer isso para fazer sucesso na política. Agora, a estética que eu tenho que adotar, o modelo de me comunicar tem que ser isso. Então, eu vi gente se jogando de muro, eu vi gente... Cara, e bons quadros, Matheus, bons quadros que estavam se imbecilizando, que estavam regredindo no nível intelectual que eles tinham, sacrificando o nível intelectual, a inteligência, por uma suposta estética mandatária na política dos dias de hoje. E isso me incomodou demais. Eu falei, gente, não é por aí. Vocês não vão entrar na política assim, vocês não vão ser bem-sucedidos assim, vocês não precisam disso. Na verdade, vocês estão pegando o melhor ativo que vocês têm, que é a imagem, a credibilidade, inteligência, conhecimento, jogando tudo para baixo para se igualar num terreno que você nem vai fazer bem. Porque quem tem esse tipo de coisa, ainda tem um senso de ridículo, ainda tem um medo de se expor tanto. Então, o cara ficava no pior dos mundos. Ele sacrificava, assim, um player inteligente, bem articulado, e fazia mal isso daqui. Então, eu vi muita gente se sacrificando nisso. A verdadeira motivação que eu tive foi essa. Muita gente acha que tem... Abel tem interesse... Não tem interesse comercial nenhum nisso. Eu quero provocar esse debate. De novo, é um mercado feito de não clientes. De cada 10 atores que entram novos na política, 9,5 não tem dinheiro para contratar uma agência. 9,5 não tem dinheiro para contratar pesquisa. Não vai mudar nada a vida da gente. Graças a Deus, a gente está bem estabelecido aí no mercado. Não é esse. Não é uma mágoa comercial. Muito pelo contrário. É que a gente está vivendo um processo de democratização das campanhas muito grande com inteligência artificial. Hoje, um cara com, sei lá, R$2.000 por mês, ele consegue montar uma campanha, lógico, que sem a visão estratégica, sem tudo, sem pesquisa, sem dados, mas ele consegue se... Antigamente não tinha isso, Matheus. Abel, antigamente com partido que fez um vídeo que foi vinculado à rede nacional com inteligência artificial. Exatamente. Então, a criatividade hoje é quase o limite, assim. Lógico que você tem que... Assim, dependendo do cargo que você vai disputar, você tem que ter uma estratégia, você tem que fazer pesquisa, você tem que ter alguma experiência e tal. Mas quando eu vejo esses novos atores tendo a melhor oportunidade que eles tiveram na vida, não quer dizer que é sucesso, a melhor oportunidade que eles têm na vida nesse tempo de IA, sacrificando essa oportunidade por uma estética supostamente obrigatória, aquilo me incomodou demais. Eu falei, opa, vamos sair do campo da especulação? Vamos falar sério? Vamos trazer os adultos para a sala para conversar sobre isso. E eu podia estar errado, né? Porque eu te liguei e falei, vamos fazer uma pesquisa. Sim. E depois você só me ligou e falou, a pesquisa está pronta. O resultado está aí. O resultado está aí. Eu abri e falei, cara, será que eu estou certo? Será que eu não estou certo? Será que eu estou enganado? Será que eu estou com uma visão distorcida disso? Será que a minha versão estética não influenciou a minha avaliação sobre esse cenário? Claro que podia acontecer. É isso que eu acho que falta em muitos atores, cara. É abrir a possibilidade de você poder estar errado, né? Eu posso estar errado. A todo momento eu posso estar errado. A ciência, muita gente fala de ciência. A ciência, ela vive da dúvida, né? Porque senão a gente estava achando que a Terra, o Sol girava em torno da Terra até hoje, né? Se a gente não tivesse alguma dúvida em algum momento. A dúvida é a mãe da ciência. Então você tem que ter esse tipo de dúvida. Quando eu propus a pesquisa para você, a gente combinou de fazer a pesquisa, a gente só se falou depois com o resultado entregue. Então, eu podia estar errado. Quando se confirmou isso, beleza, a gente tem algum caminho para começar a levantar algum tipo de hipótese. Mas o que me levou mesmo foi exatamente isso. Quando a gente falou do corte de jovens, eu me lembrei disso. O que me motivou mesmo foi a entrada de novos atores, não necessariamente jovens, mas novos atores da política que buscavam essa excentricidade, porque na cabeça deles, eles achavam que essa era a única maneira de você ingressar na política nos dias de hoje. Não é. O estudo consolidou muito isso. Na verdade, você perde mais voto do que ganha com esse tipo de estética, perde mais atenção, retenção do nome, perde comprometimento de mensagem, perde atributos positivos. Então,
Você que está entrando, querendo entrar na política hoje, esquece essa bobagem. Se isso for tua característica, se for tua persona, tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Também não é proibitivo isso, mas não é um obrigatório. Né? Você não precisa jogar lama na própria cara para ser eleito. Né? Exatamente. E o eleitor não espera isso. Né? Uhum. É claro que aqui nós estamos falando de um estudo específico para testar formatos, mas eu carrego muito essa bagagem de centenas de grupos moderados. O eleitor, ele não espera isso do político. Ele pode esperar de um humorista, pode esperar de um cara que ele acha engraçadinho, ele vai lá e dá o like. Uhum. Mas na hora de votar, o eleitor, ele quer alguém que, primeiro, entenda os problemas que existem, que demonstre capacidade para resolver esses problemas, tenha credibilidade, legitimidade para chegar lá na prefeitura, no governo do estado, na presidência e resolva isso. Então, é isso que o eleitor espera. Uhum. O eleitor não quer alguém que dá cambalhota na rede social. O eleitor não quer alguém que, sei lá, tem 1 milhão de outros aqui, outros exemplos de excentricidade. Assim. O eleitor não quer que você coma uma banana com casca. Acreditável. Ele não quer que você use óculos Juliette. Ele quer que você se conecte, que o político se conecte com aquele sentimento. Sim. Opa, peraí. Essa pessoa, esse candidato que vai ser o meu representante, seja no poder executivo ou no legislativo, ele entende a minha dor, ele tem credibilidade para resolver isso, ele tem capacidade e ele tem o comprometimento para fazer isso lá. Ou seja, eu estou elegendo um representante, alguém para se preocupar com o que eu me preocupo também. E aí, se você gasta essa atenção que você cria inicialmente, e, novamente, de fato, se você olhar as métricas do Manga, são muito superiores ao do Tarcísio. O número médio de visualização de Reels é muito maior, o engajamento é muito maior, o crescimento de seguidores nos últimos meses foi mas muito aí, maior. Vamos pegar um recorte disso que você está falando. Desculpa te interromper, Matheus. É muito maior. Numa eleição hoje, para governador de São Paulo, quem pontuaria na frente? Quem pontua, né? Não precisa nem fazer, né? Pontuaria. Hoje o Tarcísio está virtualmente reeleito. Só não vai ser reeleito se disputar a presidência. Exatamente. Então, assim... E se você fizer, eu não tenho conhecimento. Mas se você colocar o Manga como governador, eu não acho que ele vai ser páreo para o Tarcísio. Apesar de todo mundo conhecer. Exatamente. Eu acho que, assim, sem nenhum tipo de pretensão, mas acho que os dois... Só lembrando que isso aqui não foi em São Paulo, tá? Exatamente. Não tem viés. Não tem nenhuma entrevista desse estudo que foi feito em São Paulo. Uhum. Ou seja, a gente excluiu o viés de aprovação ou desaprovação possível desses atores. Do próprio Tarcísio. Uhum. Eu acho que eu e Natália, a gente foi um dos primeiros, pelo menos do que eu conheço, a começar a questionar a viralização, o engajamento a qualquer custo. Porque quando você atrai a audiência por um atributo que não está ligado a um ativo político, de novo, a gente precisa criar conexão emocional. Sem conexão emocional não tem voto. Não tem voto. Acho que o Lucas Pimenta foi muito feliz na palestra dele quando ele falou sem atenção você não existe. Mas a atenção não é tudo. A atenção é só o início da caminhada. Por que eu estou falando isso? Eu e Natália, a gente pegou, sem combinar, sem conversar, sem falar nada, a gente pegou 2 exemplos da mesma coisa. Erotização na política. Não era a prefeita que dançou de biquíni, mas era uma outra prefeita que apareceu de biquíni e o post viralizou pra caramba e ela começou a recorrer mais a isso. É aquilo que você falou. Injeção de dopamina, estou ganhando like pra caramba, então essa fórmula boa. Ela começou a atrair pessoas que estavam interessadas em ver o corpo dela. Que nem sabia direito de que cidade ela era, o que ela representava, e a rede dela explodiu. A gente teve um caso aqui, e aí, por isso que eu falo que não é uma questão de gênero, porque eu passei, acho que se tiver alguém assistindo a gente, pode testemunhar, eu passei o ano passado inteiro, corri o Brasil em algumas cidades, alguns estados, com uma palestra que eu mostrava um ator aqui do Rio, um cara muito bonito, era deputado federal, que também descobriu a mesma coisa. Quando ele postava foto sem camisa, o like dele explodia. E aí ele chegou ao ponto de fazer um vídeo saindo do banho para falar de BRT. O cara sai do banho. Olha a ligação que o eleitor tem que fazer. Coitado do eleitor. Ele tem que ver uma cena que atraiu ele esteticamente ali, aí tem que entender que o cara saiu do banho e corta, o cara tá falando do BRT.
do transporte coletivo. Porra, até o cara peraí. concatenar e fala, meu Deus, o que Calma que aí, era? que- Era meio OnlyFans ali, era meio... O que é essa porra? A gente não Por precisa- onde eu tô viajando isso? O cara não foi eleito. Ele tinha o maior... Só para concluir esse raciocínio. De todos os candidatos a deputados federais do Rio de Janeiro, nenhuma métrica ele não aparecia entre os 5 melhores, com maior engajamento nas redes. Veio a eleição, não é que ele não estava entre os 5 mais votados, ele não foi sequer eleito. Por quê? Porque a origem do engajamento dele era vazia. Era Perfeito. equivocada. Eu vou trazer um outro exemplo aqui que nem precisa ser tão extremo quanto isso. Você pega a rede de qualquer político, posta uma foto dos filhos, do cachorro, da família, número de likes. Mas se você postar só isso, peraí, isso aqui não é político. Isso aqui pode ser meu amigo, eu admiro a família dele, eu respeito, ele é uma pessoa de bem, mas peraí, para político não. Então, mesmo sem recorrer a esses gatilhos extremos, a gente vê isso em qualquer rede. Sim. E isso é muito importante, que aí minha solidariedade a todos os colegas no marketing político, que acho que todo mundo já ouviu. Pô, você trabalha pra caramba, eu posto uma foto com a minha filha, dou muito mais engajamento que aquele teu vídeo todo elaborado. Eu viro pro cara e falo, tá bom, faz só isso. Passa daqui até o final da campanha só postando foto com a tua família. Aí o cara, opa, acho que não vai dar certo. Não dá certo. Então, Acho assim, você pode colocar ali pontualmente, excelente. Você faz deve, parte. inclusive, você deve gerar identificação. Claro. Você tem que horizontalizar. Eu tenho uma regra muito clara. Comunicação política é horizontalidade com autoridade e percepção de liderança. Essa é a regra. Você tem que ser horizontal, o cara tem que te enxergar como alguém próximo a ele, com algum tipo de conexão emocional com ele, e, a partir disso, você gerar uma autoridade. Não no sentido de autoritarismo, no sentido que você é capaz de resolver os problemas legitimidade e percepção de liderança. Você é capaz de liderar aquele grupo naquela causa, naquele problema, naquela demanda que ele tem. Pode ser ideológica ou pragmática, né? Mas você tem que mostrar que você é capaz daquilo. Então, só a identificação, só a horizontalização não resolve em nada. Porque ninguém vai votar no vizinho para presidente da República porque ele é teu vizinho. Não rola isso. O cara quer alguém que seja capaz de resolver os problemas dele de fato, assim. Exatamente. É isso, né? Cara, acho que o papo foi muito bom, cara. Eu acho que cabe a gente ressaltar, Matheus, tanto eu quanto você, cara, a gente não tem nada contra Rodrigo Manga, Tarcísio de Freitas, quem faz a comunicação dos dois, quem defende esse tipo de estética, não é absolutamente ataque a ninguém, não é nenhuma crítica pontual a ninguém, a gente não está fulanizando o debate. O que a gente fez foi sistematizar para entender quais opiniões estavam no caminho certo ou não. Isso, eu que estivesse em qualquer espectro, se eu defendesse a estética TikToker, se eu defendesse a estética criativa convencional, em qualquer uma, eu receberia com muita alegria esse estudo, porque ele está me dando uma clareza de que lugar eu tenho que seguir. Eu acho que o estudo, cara, e aí o teu rigor científico, o rigor da Opus Pesquisa, com compromisso da Opus com os dados, com a estratificação, com toda a metodologia da pesquisa, contribuiu muito para dar o selo, para dar a chancela de seriedade que a gente teve aí nesse estudo. Por isso que você foi o primeiro cara que eu procurei. Te confesso, não liguei para ninguém antes. Tenho muitos e muitos amigos no campo da pesquisa, muitos amigos, você conhece quase todos. Assim. É um mercado que todo mundo se conhece, a gente está sempre junto. Mas você foi o primeiro cara que eu liguei. Falei, cara, o Matheus tem uma cabeça aberta pra caramba e é um cara muito sério. Então, acho que esse estudo vai dar muito certo se for protagonizado por ele, se for executado por ele, com a gente somar como é que vai ser a metodologia, se entender junto como é que vai ser a metodologia, ele colocar em prática, isso vai trazer uma luz para o mercado. Acho que é isso, né, cara? A gente quis dar uma luz para o mercado sobre esse debate para trazer dados e informação onde tinha muito calor. Gente, o relatório está disponível. A gente vai deixar o link aí, né? Na Boa. descrição Boa. para baixar. E estamos abertos a críticas também. Sim, claro. Elas são bem-vindas, né? Bem-vindas para a gente evoluir. Esse é um primeiro passo de uma discussão que ainda não existe no Brasil, que começa a partir desse estudo, e a gente quer melhorar. A gente quer entender mais e melhor o que realmente move o eleitor e qual que é o impacto de estilos diferentes. Então, eu imagino que várias pessoas que estão nos ouvindo gostam da estética de ganchos. E eu estou de coração aberto para ouvir os argumentos também. Uhum. Desde que sejam contados. Exatamente. Desde que sejam embasados em algum tipo de dado. Assim, qual que é a ideia aqui? É confrontar dado de rede social de engajamento, que aí, de fato, o Manga é melhor, com dado de percepção.
Eu não estou falando só de quem segue o Manga, eu estou falando assim, eleitores do Brasil, me falem o que você acha. Qual foi a pergunta central do nosso estudo? Tomando por base apenas linguagem, estética e formato, em qual dos dois você estaria mais propenso a votar? E é aqui que a gente quer chegar. Então, a gente não está aqui falando que o engajamento do Manga é inflado ou não, que comprado, não é isso o nosso... Sim, claro. Não é isso o nosso objetivo. A gente está aqui para falar de formatos. Então, é isso. É isso. Cara, obrigado por ter entrado nessa com a gente. Assim, foi muito legal. Acho que a gente pode e vai desenvolver outros estudos nesse meio, que a gente quer contribuir com o mercado de marcas políticas, trazer maturidade, trazer dados, trazer luz para um mercado que tinha muito calor, muita paixão e tal. E é o que você falou, cara. Ninguém está descredenciando o trabalho de ninguém está falando mal do trabalho de ninguém. A gente só quis trazer metodologia para percepção, para iniciar esse debate aí, que, de novo, eu acho que foi um estudo inédito, eu, pelo menos, não vi nada parecido no Brasil ao longo dos anos, e que é muito necessário, inclusive pela própria democracia, porque é o que eu falei, o que me motivou isso foi a entrada de novos atores que estavam sendo comprometidos por essa estética obrigatória, e me incomodou que eles estivessem sendo meio que oprimidos por essa ideia. Não que alguém esteja oprimido, mas o conceito em si estava oprimindo eles de alguma forma. E acho que, cara, a gente foi muito bem sucedido, muito feliz com esse estudo, e que venham outros, né, camarada? Com certeza. Obrigado, cara. Esse foi um episódio do Lumercast. A gente está inaugurando esse podcast. É um podcast que não tem data marcada para voltar. A gente vai falar sobre marketing de comunicação política de uma maneira um pouco mais profunda, de uma maneira um pouco mais levantando o edredom de todas as técnicas, de todas as práticas, de todas as discussões que a gente precisa fazer no mercado. E a gente volta a qualquer momento. Obrigado, Matheus. Tamo junto.